Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22, festa da dedicação da Basílica do Latrão. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Quando o imperador romano Constantino se converteu à religião cristã por volta de 312, portanto estamos falando de mais de 1700 anos atrás, ele doou o palácio de Latrão, era o nome então do palácio que o imperador tinha, né? Ele doou esse palácio a um papa chamado Miltíades. Então, por volta de 320, ele acrescentou uma igreja ao palácio. Então, já tinha o palácio e ele construiu, acrescentou uma igreja ao palácio, né? E ficou a igreja de Latrão, por causa do palácio que chamava Latrão. A primeira, então, essa foi a primeira igreja, né? Até então, até 320, havia a perseguição aos cristãos que estavam nas catacumbas, né? Então não havia uma igreja, havia a igreja de pessoas, mas não igreja-templo, né? Então, a primeira igreja foi essa, né? A primeira em data e dignidade, né? Então ela se torna a primeira de todas as igrejas ocidentais, né? É considerada a mãe, então, por isso é considerada a mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo inteiro. E aí foi consagrada pelo Papa Silvestre em 9 de novembro, por isso que se celebra hoje essa data, né? De 324, com o nome de Basílica do Santo Salvador. Então a Basílica tem como nome de consagração, igreja reconhecida dessa maneira, Igreja Basílica do Santo Salvador. Foi a primeira igreja a ser consagrada publicamente, né? E depois, séculos mais tarde, durante o século XII, devido ao seu batistério, que é a parte onde realiza-se o batismo, que é o mais antigo de Roma, foi consagrado a São João Batista, né? Então, séculos mais tarde, é consagrada a São João Batista. Daí, então, a sua denominação atual de Basílica de San Giovanni in Laterano, ou de São João de Latrão. Por mais de 10 séculos, os papas residiram nas vizinhanças e 250 concílios foram realizados dentro de suas paredes. Então veja a importância dessa basílica, né? O que hoje é para nós a Basílica de São Pedro, por muitos séculos foi a Basílica de São João de Latrão, né? Papas moravam lá, residiam, portanto, por ali. 250 concílios foram realizados ali. Então é de grande importância essa igreja. Parcialmente destruído o templo por incêndios, guerras e abandono, foi reconstruído sob o pontificado
de Bento XIII, do Papa Bento XIII, e foi novamente consagrado em 1726. Basílica e Catedral de Roma, a primeira de todas as igrejas do mundo, é o primeiro sinal externo e sensível da vitória da fé cristã sobre o paganismo ocidental. Então, essa igreja, ela tem esse significado, né? É o primeiro sinal de uma igreja que estava nas catacumbas, né? E então se torna um sinal visível, sensível da vitória da fé cristã, que antes era perseguida, né? Sobre um paganismo que havia no Ocidente. Durante a era das perseguições, que se estende até os primeiros 3 séculos da história da igreja, né, toda manifestação de fé se mostrou perigosa e, portanto, os cristãos não poderiam celebrar abertamente a sua fé em Deus, né? E para todos os cristãos que regressavam das catacumbas, a Basílica de Latrão era o lugar onde finalmente poderiam adorar e celebrar publicamente a Cristo Salvador. Então veja que é uma igreja que representa essa mudança, né, de uma igreja perseguida, de um povo perseguido por ser cristão, agora uma igreja magnífica. Então representa uma vitória, né? Esse edifício de pedra, construído para homenagear o Salvador do mundo, era símbolo da vitória, até então oculta, do testemunho e de numerosos mártires, né? Então, tantos que derramaram seu sangue, dando seu testemunho, né? Se o coração do cristão é o templo onde Deus habita, a igreja de pedra é sinal palpável, visível daquilo que é espiritual. Por isso que as nossas igrejas têm que ter dignidade. E como tal, exorta-nos a dar glória a Deus, que se fez carne e que, morto e ressuscitado, vive na eternidade. O aniversário da dedicação da Basílica de Latrão era originalmente celebrado apenas em Roma, mas agora é comemorado por todas as igrejas, comunidades de rito romano. Esta festa tem como objetivo garantir que o amor e a adesão a Cristo e a sua igreja sejam renovados em nós. Então celebramos essa festa por isso, né? Para que a gente se coloque nessa disposição de renovar o amor e a adesão a Cristo. O mistério de Cristo, que veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, deve inflamar os nossos corações e o testemunho da nossa vida, inteiramente dedicada ao serviço do Senhor e dos irmãos, será capaz de recordar o poder do amor de Deus para o mundo. Então, Deus exerce sua soberania muito além do edifício de pedra. Essa é a nossa convicção, né? Pode até destruir os templos, mas o poder de Deus, o homem não é capaz de confrontar. Senhor, nós te damos graças por tanta beleza que nós, membros da tua igreja, podemos celebrar. Que nós cresçamos em fé e que cresça em nós o amor pela igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.